Vamos agora para Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara, analisa o relatório da reforma administrativa. Cássio Zeima. Daniel, a sessão iniciou um pouquinho depois das 9 horas da manhã, mas o parecer só começou a ser lido agora há pouco pelo relator, o deputado Darcy de Matos. E o porquê desse atraso, Daniel, é que alguns parlamentares da oposição apresentaram uma série de requerimentos para impedir a análise do texto. Vamos falar então com a repórter Carla Bride, que acompanha a comissão lá na Câmara e tem mais informações para a gente. Oi, Carla, quais são os principais pontos defendidos pelo relator? Boa tarde para você. Boa tarde, Cássio, a você e a todos que nos assistem. Olha, o relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD, defendeu na leitura do seu voto que a proposta, então, da reforma administrativa é constitucional, então vai a favor dos termos já estabelecidos na Constituição Federal. Esse é o principal ponto de embate entre a oposição e os deputados que defendem, então, o texto da reforma administrativa. Então, ele fez uma breve leitura, então, do seu voto, não quis ler o relatório inteiro da reforma administrativa, que costuma ser padrão, quis dar uma agilizada nesse processo para já poder encaminhar logo para a votação nessa semana, no final da semana, e então disse que a proposta é constitucional. Ele apresentou, no entanto, 2 emendas ao texto da reforma administrativa. Então, o primeiro deles impede que um servidor público exerça outra atividade remunerada e o relator defende a retirada desse texto, diz que isso sim é inconstitucional, nada impede uma pessoa de exercer 2 tipos de atividades remuneradas, então pediu para que isso fosse retirado. E também o outro ponto que ele pediu para ser retirado, a emenda que ele propôs, é que o presidente da República possa extinguir entidades da administração pública. O texto enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional prevê que o presidente da República tem esse poder de extinguir as entidades e o relator não defende isso, diz que isso seria contra a repartição dos poderes, dos 3 poderes, e por isso pede a retirada disso. Foi novamente uma sessão marcada por muito bate-boca entre os deputados da oposição e os governistas que defendem a aprovação da reforma administrativa. Os deputados da oposição, inclusive, entraram com requerimento para que fosse votada a retirada do texto, então a retirada da leitura do texto hoje, o que foi negado pela maioria da Comissão de Constituição e Justiça. Eles também usaram o preceito de que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu ontem. O prefeito Bruno Covas, inclusive, foi deputado federal e compôs a Constituição a Constituição de Justiça da Câmara dos Deputados, e eles pediram então para que fosse uma sessão somente para homenageá-lo, o que a deputada da comissão, Bia Kicis, que é governista, negou também. Mas conseguiram então ler o voto do relator e isso deve ir então para a votação nessa semana. Devolvo a vocês.